Cadastro de nova base personalizada. Para podermos cadastrar uma base personalizada, o primeiro passo é abrir o módulo de orçamento e assim o sistema nos redireciona para a tela de seleção de agrupamento de projeto. No nosso caso, nós vamos vir no menu esquerdo. Nós temos aqui o início, temos também manutenção de base personalizada e temos aqui o menu de cadastro e o submenu base de dados personalizada. Vamos clicar nesse menu base de dados personalizada e assim nós vamos clicar aqui no botão novo. O sistema exibe uma mensagem aqui para a gente, já informando que uma base personalizada pode ser vinculada a um projeto como uma base de dados principal ou auxiliar. Então, nas aulas que virão posteriormente a essa, vocês também vão entender melhor a questão de base de dados principal ou auxiliar. Já dando um briefing do que é isso, a base de dados principal é quando nós criamos um orçamento, um projeto, e vinculamos essa base de dados personalizada como a base principal. E assim nós temos também a possibilidade de vincular outras bases de dados a esse nosso projeto. Então, sendo bases auxiliares, essas que nós vamos vincular posteriormente à base de dados principal. Essas questões e outras também vocês vão ver nas outras aulas. Vamos passar por esse assunto diversas vezes dentro desse nosso pequeno curso de orçamento. Então, nós precisamos clicar no menu novo e o sistema vai abrir para a gente o cadastro dessa nossa base de dados personalizada. A primeira questão aqui é em dados principais. Em dados principais, nós precisamos colocar o código e o nome da nossa base de dados personalizada. Esse código não é gerado automaticamente, então nós precisamos clicar aqui na lupa e visualizar quais as bases de dados que já estão criadas. Como aqui é o nosso primeiro cadastro, nós precisamos colocar então um código 1 ou quaisquer outros códigos que vocês achem melhor ou que vocês achem mais adequado para esse primeiro cadastro. Aqui é um campo livre de até 21 dígitos, 21 caracteres. Então vocês podem aí colocar uma ordenação da forma que a organização fique melhor para a sua empresa. Eu vou colocar aqui, então, o código 001. Logo em seguida, nós temos aqui o nome dessa nossa base personalizada. E aqui, no caso, eu vou colocar base personalizada. Ou até melhor, base interna personalizada. O que quer dizer? Normalmente, o cadastro dessa base personalizada é o cadastro da base interna de vocês, interna de cada empresa. Então, às vezes, vocês vão ter aí informações no Excel, numa planilha de Excel, informações de composições, de insumos, de preços. Então, essas informações vocês podem estar importando para essa base de dados personalizada, a base de dados interna da empresa, e assim vocês vão conseguir trabalhar com essa base e várias outras posteriormente que nós vamos ver também como trabalhar com essas várias bases de dados em um único projeto. Então, acabando aqui o cadastro desses dados principais, nós temos aqui o cadastro agora da base de dados. Então, essa base de dados aqui, nós precisamos aí informar qual será a nossa base de dados principal. Como aqui eu não tenho interesse em realizar nenhuma vinculação
de informações de órgãos dentro dessa minha base de dados interna da empresa, eu simplesmente ignoro essa parte e vou aqui para a parte de configurações gerais, para a parte onde que nós vamos configurar a forma que nós vamos trabalhar nessa base interna da empresa, nessa base personalizada. Então, aqui nessa parte de configurações gerais, nós temos aí várias opções, várias informações, onde que será necessário a gente observar e colocar essas informações da forma que nós precisamos trabalhar no dia a dia. Primeiramente, então, dentro de configurações gerais, nós podemos tornar o código auxiliar obrigatório ou não. O que é esse código auxiliar? Dentro do sistema, nós temos dois códigos para insumos e para composições. O primeiro código é o código interno da 90. É um código que o sistema controla as composições e os insumos. E o código auxiliar, ele vem aí, no caso aqui, o mais visto, o mais costumeiro de acontecer, é que o código auxiliar seja um código interno da empresa, um código que a empresa já está acostumada a ler, a visualizar. Então, esse código ele é inserido dentro do sistema como um código auxiliar, um código que vai auxiliar vocês no momento da pesquisa, no momento da inserção em uma PQ, em um item de planilha. Esse código, então, ele pode ser ele pode ser obrigatório ou não. Vamos deixar isso daqui sem marcar. O próximo flag é o flag de gerar código automático. Então, esse flag de gerar código automático, ele já nos solicita um número, onde que esse número significa o tamanho do código. Então, esse tamanho do código é o tamanho do código das composições e dos insumos. Então, nós precisamos definir qual será a extensão do nosso código dentro das nossas composições e os insumos. Então, por exemplo, caso vocês queiram seguir o padrão do sistema, existe aí um padrão onde que os números eles têm a extensão aí de 4 dígitos. Então, nós podemos colocar um prefixo no cadastro dos insumos e no cadastro das composições, e aí colocar logo em seguida esse código, que seria um código de 4 dígitos. Então, por exemplo, caso eu coloque aí esse código de 4 dígitos, nós podemos colocar um prefixo para insumos de material, a letra I e a letra M. E logo em seguida, apertar a tecla F4 do nosso teclado, e assim o sistema irá gerar um código automático e sequencial. Esse código irá conter aí os 4 dígitos que nós colocamos. Esse tamanho do código ele pode ser de 1 até 9. Eu sempre indico não colocar um código muito extenso e nem um código muito curto. Eu falo que não é para colocar um código muito extenso porque fica difícil a leitura, diminui a legibilidade no momento que nós vamos colocar esse código dentro de uma composição, dentro de um insumo. Então a pesquisa fica muito mais difícil. Então, por isso que eu não gosto de colocar um código muito extenso, por exemplo, com 9 dígitos. E também eu não gosto de colocar um código menor do que 4, porque assim a extensão do nosso código fica muito pequena e corre risco desse código estourar. Então, por exemplo, eu tenho aí um órgão, o EMOP, que ele tem mais de 10.000 materiais cadastrados. Então, com isso,
fica pequeno esse código, essa quantidade de números para que a gente possa cadastrar esses 10.000 materiais. Tem que ser, no mínimo, 5 dígitos para que a gente possa cadastrar toda essa extensão de materiais. Lembrando que essas configurações elas já são totalmente preenchidas conforme os órgãos trabalham. Mas como no nosso caso é um cadastro de uma base personalizada, de uma base interna da empresa, nós podemos definir essa estrutura de código e todas as outras configurações conforme o necessário da empresa de vocês. Então aqui eu vou deixar um padrão de 4 dígitos. Logo em seguida, nós temos aí as formas de cálculo. Esse primeiro flag aqui é um flag muito importante para a gente. É um flag que ele impede que nós visualizemos informações desatualizadas. Então, por exemplo, eu tenho uma composição de escavação de primeira categoria. Escavação mecanizada de primeira categoria. Essa escavação mecanizada, eu posso alterar os valores dos insumos dentro dela. Então, por exemplo, eu vou ter um servente dentro dessa escavação. E eu posso alterar o valor desse servente. Quando nós marcamos esse flag de sempre recalcular composições após a alteração, o sistema não vai permitir que eu altere esse servente e as outras composições que tenham esse servente fiquem desatualizadas. Então, esse flag garante que se eu alterar o valor do meu servente nessa composição, as outras composições que também têm esse servente vão ser alteradas também no mesmo momento. Então, esse flag garante a integridade dos valores das minhas composições sempre que eu vou visualizar quaisquer dessas composições. Um flag muito interessante a gente deixar ele sempre marcado. O próximo flag aqui, que é calcular com precisão máxima, o sistema ele utiliza todas as casas decimais resultantes de um cálculo para que nós geremos o valor final de uma composição ou até mesmo de uma planilha. Então, com isso, nós garantimos aí o máximo de precisão em todos os cálculos que nós vamos fazer. Essa opção eu vou deixar desmarcada, mas caso seja interessante para vocês, vocês podem aí deixar marcado, vocês podem marcá-la. A próxima opção é utilizar 4 casas decimais. Na utilização de 4 casas decimais, nós vamos visualizar nos nossos relatórios, no preço final da nossa planilha, o preço com 4 casas decimais. Caso não marquemos esse flag, o sistema irá apresentar o valor final da planilha somente com 2 casas decimais. Eu também não vou marcar esse flag. Arredondar. Essa opção de arredondar, ela faz com que os cálculos sejam arredondados. Caso nós não marquemos esse flag, o sistema irá truncar todos os resultados. Irá truncar os resultados para que nós utilizemos o valor truncado. Lembrando que, dessa forma que eu estou preenchendo, não marcando utilizar 4 casas decimais e não marcando arredondar, o sistema irá truncar os valores somente com 2 casas decimais. Caso eu marque 4 casas decimais e marque arredondar, o sistema vai arredondar os valores das minhas planilhas com 4 casas decimais. O próximo flag é o flag aqui na parte de insumos, utilizar 4 casas decimais. Da mesma forma,
nós podemos utilizar 4 casas decimais nos insumos ou somente 2 casas decimais. Isso vai da preferência de como vocês querem trabalhar dentro do banco de dados de vocês. Cálculo da composição. Essa parte também é muito interessante e é muito importante nós observarmos como nós vamos trabalhar nas nossas composições. Se nós vamos trabalhar com os valores das composições com 4 casas decimais ou somente com 2 casas decimais. Caso nós marquemos aí esse flag de utilizar 4 casas decimais, o sistema habilita essa opção de custo final da composição auxiliar com 4 casas decimais. Então, o próprio nome do flag já fala que se a gente marcar este flag, o sistema também vai apresentar o custo final das composições auxiliares com 4 casas decimais. E aqui também dentro da composição, nós temos o flag de arredondar. Então, nós podemos escolher se o sistema vai arredondar nossos cálculos dentro da composição ou se ele vai truncar. Caso não marquemos este flag, o sistema irá truncar os nossos cálculos dentro da composição. Essa parte de encargos, transporte, integração, custo horário do equipamento, planilha, construção pesada e preço de venda, nós vamos ver posteriormente na configuração dos nossos projetos. Por agora, na nossa base de dados principal, na nossa base de dados interna, que nós damos o nome aqui de base personalizada, nós vamos configurar somente essas informações. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ver aí o restante dessas configurações e também veremos as informações de cadastros de projetos, cadastro de agrupamentos dos projetos e também status dos nossos projetos.